Noite, bem-vindos a mais um programa que promete ser um programa muito especial para quem o ouvir até ao fim. Hoje eu vou ao encontro do Dr. Abel Magalhães, que já está à minha espera, e começo por dizer uma coisa que vai logo começar a provocar a conversa, que é, ele é um homem que gostava muito de ter sido, em determinado tempo, em determinada altura, padre da rua. Como é que foi isso, Dr. Abel? Eu penso que eu gosto muito de discutir a vocação, esse tema que sempre me encantou e me questionou sobre o que é a vocação. E eu não comecei por desejar ser padre da rua. Eu comecei por desejar ser padre. Claro que hoje, lendo o meu desejo daquela altura, repare, eu fui de casa dos meus pais, como diria o Bernardino Ribeiro, eu fui de casa dos meus pais com 12 anitos. Eu saí de casa da minha família aos 12 anos e fui para o mosteiro de Sinsberga. Eu nem sabia o que era ser monge, nem sabia o que era. Só sabia uma coisa, eu gostava do padre Brito, que era o padre de Silvares, que era daqui de Freamunde, pronto, e que era o padre lá da paróquia. E eu achava um homem simpático que brincava muito comigo lá na catequese, sempre brincava. Então, Abel, quem é que matou Caim? Eu simpatizava com ele. E o meu pai, muitas vezes, desculpe estar aqui o meu pai, muitas vezes, ficava parado, portanto, naquele tempo, em família não se usava o beijo, o abraço, quer dizer, isto hoje que nós chamamos com tanta frequência a atenção da importância da afetividade. Naquele tempo não se falava bem disso, ainda que havia uma boa afetividade e eu, nesse aspecto, tive uma família extraordinária. O meu pai às vezes ficava assim, a olhar para mim, lembro-me que ele punha-me a mão na cabeça, como que coçava a cabeça e falava um pouco, que aquilo depois ouvimos do profeta Zacarias, não é? Mas ele dizia assim, quem é que irá ser este filho? Ele tem olhos de esperto. Mas um pobre não pode dar o ser aos filhos. Um pobre, enfim, é trabalhar no campo e, pronto, naquela altura começava a falar, quando muito, olha, aprender a fazer o exame do segundo grau, que era, pronto, a quarta classe. E acrescentava, a não ser que Deus Nosso Senhor o chame para seus ministros. Porque os ministros do Senhor são quase todos tirados do meio dos pobres. Portanto, um pobre não pode dar o ser a um filho, a não ser que Deus Nosso Senhor, e depois muitas vezes a pessoa descobre que não é esse o caminho, mas ele lá vai. E é assim que muitos chegam a ser grandes homens porque passaram por seminário. E contava a história de um presidente da América que, segundo ele, era filho de um sapateiro. Na minha cabeça, de então, eu era assim. Eu não estou condenado a não ser ninguém pelo facto de ser pobre. Porque entre os pobres, naquele tempo, repetia-se muito, pobre não tem querer. O pobre tem de ser sempre muito humilde, pobre não tem querer, pronto. E depois ainda vinha mais aquela coisa que, enfim, castrava as nossas cabeças, que era quem nasce para 5, não chega a 10. Mas ficava aquela, a não ser que Deus Nosso Senhor o chame para ser o ministro. E eu nem sabia, como também ainda não sei bem, quem é Nosso Senhor, nem sabia, nem sei o que é ser seu ministro. Sei que eu estou aqui a representar o ministério. E sei que eu estou aqui tentando o melhor possível representar, ser uma figura, como é que se diz, imagem e semelhança de Deus Nosso Senhor. Isto eu sei hoje. Naquela altura eu não sabia muito, mas sabia. O senhor padre é uma pessoa que eu gosto, o meu padre. Pronto, e como não tinha o dinheiro para me levar para padre, eu fui para Sinsberga. Em Sinsberga lia-se o gaiato. Portanto, era em silêncio, as refeições eram em silêncio, e havia uma chamada leitura dos grandes e a leitura dos pequenos.
o Gaiato lia-se ora nos grandes, ora nos pequenos, quer dizer, leitura, e eu às vezes ouvia aquele pai Américo a falar desses Zé Ninguéms, que por terem encontrado um padre Américo, davam gente. Era como se eu me visse ali retratado. Eu sou um Zé Ninguém. Eu nasci pobre, mas nessa altura ainda não tinha chegado lá. Mas depois, mais tarde, eu nasci pobre de dinheiro. Nasci escorreitinho, capaz de pensar. Nasci com a maior riqueza deste mundo. Nasci com inteligência, nasci com vontade, Eu não sabia dizer isso, mas intuía que eu tinha tudo isso porque me foi dado como prenda de nascimento. Então eu quis ser padre. Não podia ir para padre porque não podíamos pagar o seminário. Fui para Sinsbéria, que era, enfim, era para os pobres. De lá começo a conhecer o Gaiato, lia o Gaiato como quem lê uma Bíblia, mas lia com muito mais entusiasmo, porque era qualquer coisa como se isto que está aqui tem a ver também comigo. E ainda mais uma coisa, bem escrito. O pai Américo escrevia, pronto, hoje aquilo a gente chama, não é? Com um realismo, com um senso, como é? Sentimentalismo, não é sentimentalismo, mas era, pronto, aquele jeito de escrever que lá os literatos chamam este. E aquilo começou a encantar-me. Eu copiava frases dele. Acreditas que eu, ainda pequeno, portanto, foi entre os meus 12 e os meus 18, 20 anos, eu decorei isto, que li no Gaiato. Só que eu anotei e tantas vezes repetia. O homem, naturalmente, gosta de dar-se, comunicar-se, ser útil. O homem só é um doente, não ama, explora. Isto decorei eu de pai Américo. Isto é um programa para a minha vida. E foi coisas destas que, pronto, e de nada altura comecei a ver que o convento não era para mim. Eu esbarrava, as minhas asas, a minha fome de voar, esbarravam contra as grades daquela gaiola dourada, mas era gaiola, para mim não dava. Mas eu também achava que não podia vir outra vez para o nada de onde era. Eu queria ser gente. E pai Américo era o meu ídolo, trabalhar para libertar esses pobres da rua, etc. E vim. E fui, portanto, já estava no segundo ano de teologia, quando, de tanto mexer, eu falava, eu queria sair, era qualquer coisa como, eu preciso de sair, mas nunca decidi. Então, o Dom Gabriel um dia chamou-me e disse, foi no dia 23 de dezembro de 1959, portanto, estás a ver a véspera de Natal, pegaram em mim e levaram-me para Paços de Sousa. E assim nasceu aquilo que seria o ideal de ser padre da rua. Quer dizer, que estava pouco maduro, não tinha muito... Sim. Claro, pronto, e foi assim que eu conheci o Calvário. Mas, digamos que este período da sua vida ajudou a amadurecer as suas ideias, as suas convicções, a formar a sua personalidade e ajudou a ser um pouco daquilo que tem sido ao longo da vida. Entretanto, não seguiu a vocação sacerdotal, não foi padre da rua, mas tem sido educador de muita gente. O que é que lhe aconteceu para não seguir a vocação sacerdotal? Para mim, aquilo que eu entendo mais que o que é que me cediu foi uma experiência. Eu, aliás, vivi 3, 4 experiências muito fortes no sentido de perceber é preciso estar no seu lugar para a pessoa se sentir feliz. E eu lembro-me, ainda estava ligado à Casa do Gaiato, penso que até já estaria no seminário de Coimbra a fazer teologia, e estava com os rapazes do Gaiato de Miranda, portanto isto terá sido 62, 63, 62, 63, está por aí,
Portanto, a televisão ainda era preto e branco. Entre nós havia aqueles programas de Mr. Ed, enfim, aqueles safaris, que eram programas que eu não... E chegava-se a um ponto em que, pronto, aparecia lá aquela bolinha, os miúdos, xixi e cama, apagava-se a televisão, rezava-se a oração da noite e ficavam lá os mais velhos. E deu um programa de balé. E ficaram os rapazes a ver os mais velhos, e havia lá dois que eram os encarregados das festas que o Gaiato fazia, no Porto fazia no Coliseu, em Coimbra fazia-se no Avenida. E os dois rapazes, um deles já falecido, o Gabriel, o outro ainda é vivo, que é agora não me lembro o nome, sei que é João qualquer coisa, que ainda há pouco numa voz, nos encontramos, e eles estavam a ver e diziam, o Gabriel dizia para o João e o João Branco, olha lá, este número dava assim, a chefe é esta, repara, todos os olhos dela estão nesta, esta é que é a líder. Eles falavam daquilo como quem entendia de balé e como quem entendia de festas. E eu, repara, tinha 23, 24 anos nessa altura. Eu tinha já filosofia, eu tinha já teologia, eu estava numa idade em que os meus colegas já estavam a ordenar-se. E eu não via nem balé nem nada, eu só via mulheres que mostravam as pernas e era assim. E depois, eu lembro-me de ter contado isto uma vez em Paris e ofereceram-me um livro, pronto, à memória de um pelo. E eu estava a ver e eu só via. E perturbou-me a inquietação emocional que aquele espetáculo de balé, com as senhoras todas na sua dança e nessa história toda, os rapazes mais novos que eu, com a quarta classe, e viam a arte. E eu só via mulheres. Eu lembro-me, eu estou a falar contigo, estou a ver a cena, e o que isso teve? Eu não posso ordenar-me enquanto não estiver a minha vida afetiva bem arrumada. Uhum. E fui adiando, quer dizer, eu nunca desisti de ser padre. Agora, o que eu desisti foi, não me vou ordenar sem sentir que tenho maturidade bastante para, digamos, viver sereno, porque eu não quero uma vida dupla. Sei que não tenho de andar a pregar a minha vida a ninguém. Tenho direito à minha privacidade, mas não tenho direito a vidas duplas que eu não possa, ou privacidade que eu não possa falar dela, se for necessário. Então, e foi nestas circunstâncias que eu vinha ao casamento do meu irmão mais novo, no dia 31 de julho de 64. E no comboio eu vinha de batina, enfim, não tinha mala, não tinha nada, eu metia tudo e punha a batina por cima. E depois, às vezes, acontece esta história até, enfim, os sacerdotes que me desculpem desta coisa, dizer assim, uma batina sempre escondeu muita miséria. Pá. Eu por cima da batina, eu por baixo da batina tinha todas as camisolas, tinha tudo, pá. Eu não tinha mala, pendurava, punha tudo no cabide que era o meu corpo e punha a batina por cima, só que a correr, viemos da Ericeira, foi o currículo, a correr para Santa Apolónia, eu vou correr para o comboio. Eu cheguei ao departamento, que era assim que se chamava, compartimento, pá, eu suava e precisava de aliviar, que eu não aguentava. Estava uma senhora, que depois foi a mãe dos meus filhos, ali presente, e eu disse, a senhora vai desculpar, mas eu vou tirar a batina que eu preciso. E ela, foi a primeira palavra da mãe dos meus filhos que nós pegamos. Faz favor, os senhores padres têm... Eu disse, mas eu não sou padre, eu sou... Pronto, e a conversa começou assim, e eu comecei a perceber que, pronto, aí nasceu abriu-se outra porta. Mais tarde falo com, enfim, o diretor espiritual, ou se quisermos chamar assim, o Padre Horácio, também já falecido, e digo, quer dizer, eu estou assim, já estou com 28 anos, isto já não é idade para andar a fazer problemas de vocação, e realmente esta senhora
seria a saída. Agora, é bom demais, porque para mais ela também tinha sido dominicana, era professora de filosofia, acabava de sair, de ser nomeada para o Rainha Santa do Porto. E eu digo assim, e o padre Horácio, que Deus haja, diz-me assim, ó Belo, ouve bem, tu já sofreste o suficiente para que Deus se lembre de ti. Pode ser uma saída. Foi a saída e foram 25 anos de felicidade. Com as nossas adaptações, claro. Claro. Mas foram 25 anos que valeu, e repare, e já lá faz amanhã 31 anos que ela faleceu. Mas, doutora, na prática, você, enquanto que os seus colegas gostavam de ver a arte e as bailarinas, e você disse que gostava de ver os corpos, gostava de ver as mulheres. Mas o corpo, quer da mulher, quer do homem, também é uma obra de arte. Claro, eu hoje sei ver assim. Hoje sei ver assim. E hoje os temas preferidos de falar é a, como é que se diz, a sexualidade entendida como bipolaridade. Uhum. Eu sou um deficiente de feminilidade. A mulher é uma deficiente de masculinidade. E nós nascemos para nos completarmos. E a sexualidade, Freud chamou a atenção para isso em 1904, que sexualidade é desde a sola dos pés até a ponta dos cabelos. Uhum. A genitalidade são os órgãos um pouco mais. Exatamente. Só que na nossa cultura isso anda muito misturado. E a afetividade é, de reparo, uma das nossas dimensões é psicossocial. Eu preciso que gostem de mim. Eu preciso que me aprovem. Eu preciso que me achem importante. Tenho uma série de necessidades afetivas. Para lá dessas psicossociais, eu tenho também uma dimensão psicoafetiva. Eu conheço muita gente, mas eu não posso amar toda a gente no sentido, quer dizer, eu preciso de alguém com quem estabeleça uma relação que pronto, seja mais íntima, que quem eu possa sentir que gosta de me ouvir e quem eu gosto de ouvir. Porque tenho muita gente que gosta de mim, apesar de estar velho como estou. Mas eu não gosto de ouvir toda a gente. Dá para perceber. Há muita gente que gosta de me ouvir, mas eu dou tudo a isso. Vamos lá acabar isto depressa, porque opa, eu gosto de conversas que me puxem para o essencial. Para o essencial. Eu vou puxar para o essencial. Imagino que eu agora, hoje de provocação, chegava a falar e dizia, você disse que o homem, a sexualidade, parte de uma deficiência. O homem tem necessidade da feminilidade e vice-versa. E quando essa deficiência não existe, ou seja, quando o homem não tem necessidade dessa diferença? Eu, nesse aspecto, pronto, não venho cá. Eu não é não saber nada. Não é isso. Não está à vontade para falar. Não, eu está à vontade para tudo. Penso que, quer dizer, uma coisa é falar como um cientista, por exemplo, nesta história de sexualidade, lembro de uma entrevista que uma vez o Aleno Gomes, que na altura, não sei se ele ainda é vivo, nem se não, mas que era um dos gurus da sexualidade em Portugal. Ele é professor da Universidade de Coimbra, professor de portanto, um mestre de sexualidade. E ele, numa entrevista, disse, porque o problema da sexualidade é que criamos uma cultura, sobretudo uma cultura machista, em que a sexualidade é ir à ação, penetração, ejaculação, pronto, já está. E uma vez vi um estudo qualquer, feito cá e em Espanha, quer dizer, depois em todo o mundo um bocado, que a pergunta era, mas, enfim, a relação sexual, o tempo que demora e essa história toda, quer dizer, e a média que deu, em Espanha, não sei o que mais, 1/4 de hora. Mas é um disparate fazer essa estatística, não é? Claro, são disparados, mas fizeram isso. E sei que uma vez eu a falar disto, e disse-me assim, um homem já dos seus 30 e tais,
Ouça, tanto tempo, e eu fiquei com aquela de, afinal, um tema tão interessante, tão sagrado, está muito banalizado, não se sabe conversar. Eu não sei, mas ao menos sei que não sei. Agora, já estou, como diz um psicólogo que eu gostei muito, que diz, de psicologia ninguém sabe nada. Só que anda para aí tanta gente a dizer tantas asneiras que chocam com a minha experiência. Foi aquele autor, agora me lembro da escola de Samarcir ou qualquer coisa assim, que tenho o medo da liberdade, pronto, escola, pronto, essa história toda. E ele disse isto, quer dizer, realmente psicologia ninguém sabe nada, só que dizem para aí tantas asneiras que eu também tenho direito de dizer as minhas. E, pronto, e para mim, a sexualidade, eu não tenho medo de falar dela. Agora, penso que não deve ser abandalhada. Não se deve falar dela, é isso, não deve ser abandalhada. Mas está a ser muito... Para mim é um tema sagrado. Pois. Eu não sei se o Américo sabe o que é dizer sagrado. Não, gostava de me explicar. Porque eu sei que você gosta imenso desse jogo de descodificar, de montar as palavras. O sagrado é selecionado para o bem. Porque é que, repara, o cão é uma realidade, é uma res. Até temos a palavra res para significar besta. Sim, sim. É uma res, dizemos res. E em latim sempre dissemos que a pessoa, tudo é res, mas a pessoa é uma res sacra, é uma realidade sagrada. Repara que ele, na evolução, é a última criação, na nossa teoria. Portanto, é a última criação da criação. E ele é o encarregado, claro, na nossa cosmovisão judaico-cristã, ele é o encarregado de cuidar da criação. Mas, na teologia hindu, dizemos, é um ser divino. O Salmo também fala de nós, os Salmos, e repara, estamos a falar do século VII, VIII antes de Cristo. Já fala do homem. Quem é o homem? Fizeste dele quase um ser divino. E depois nos aparece, criastes à tua imagem e semelhança. Ainda que haja aquela divergência entre o capítulo 1 e o capítulo 2, que uma é quase uma visão do século VI e outra é do século X, etc. Mas numa criou-os de barro, não é? E depois criou a mulher. E por isso é que o homem anda sempre atrás da costela. Mas no outro não os criou homem e mulher. Não os criou primeiro o homem, não criou os homem e mulher e deu-lhes vida, deu-lhes Eva. Eva quer dizer vida para o homem e vida para a mulher. Vida com sentido. Vida encarregada de cuidar da vida. Uhum. Que Jesus depois, de alguma forma, especifica, dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu, na minha teologia, não foi só Jesus, também foi o Américo. O Américo é que está aqui a fazer? Quem é que empurrou, hoje estamos no dia do Espírito Santo, quem é que empurrou o Américo a não se deixar sentar na sua deficiência? Nem se deixar confinar ao confinamento do Covid. Quem é que empurrou? Então, o Américo também, se estiver atento, também sente que também veio para ter mais vida e vida em abundância, e para que, através de si, muitos tenham vida e vida em abundância. É assim que eu gosto de me ver. Quer dizer, então, cuidar é ajudar o outro também a descobrir. A ser. A ser. Cuidar da vida. Para que tenham vida e vida em abundância. Então, um cuidador é gosta muito da palavra cuidar ligada com o curar. Cuida no sentido, ele cura as deficiências que a vida lhe apresenta. Porquê é que eu gosto tanto do Calvário? Aqui são todos deficientes. Alguns coitadinhos.
E a minha paixão, mas você aí agora, depois de velho, você não tem uma casa, você tem uma reforma, você tem família, você tem pista e netos, para que é que está aí a chegar-se, a massacrar-se? Eu não estou a massacrar, eu estou aqui porque eu gosto. Os meus filhos, a princípio, quando vieram para aqui, ficaram muito aflitos que o homem ainda vai ficar maluco como eles. E hoje gostam de me ver feliz aqui. Portanto, quer dizer, para mim, todos esses mistérios, porque eu gosto muito da palavra mistério, no sentido de é uma coisa que eu não entendo de todo, mas é a minha obrigação ir cada vez, não é entendendo mais, pelo menos não entendendo menos. Não sei, quer dizer, acho que a minha obrigação é... Pronto, Américo, já nos rimos, não sei. Não, pode continuar a rir, que eu gosto não sei se isto tem algum jeito lá para as tuas Tem, sim, senhor, todo um jeito do mundo. Nós estávamos a falar com o Dr. Abel Magalhães, que é licenciado em Filosofia, mas, sobretudo, é licenciado nas relações humanas. Dr. Abel, eu senti-me atrevido, e vou fazer uma provocação. Eu, há pouco atrás, ia-me enganando e ia-lhe chamar só Abel. O que é que acontecia se eu lhe chamasse Abel? Américo, não sei se é deste tempo, e eu possivelmente nesse curso não contei esta. Eu nasci na aldeia e nasci no campo. Num campo onde a retreta era fora, não havia casas com casa de banho. É como eu aqui em casa era assim também. E havia nas feiras, e sei que há, enfim, para aí, casas que têm coleção de bacios. Exatamente. Bacio, pote, etc. Pode, sim. Na aldeia, o bacio chama-se doutor, porque era um objeto que só se comprava quando vinha o senhor doutor, quando estava alguém doente e tinha de vir o senhor doutor. Exatamente. Então, era o doutor. E quando eu me licenciei e passaram a chamar-me doutor, eu sempre gostava de dizer a minha mãe, batizou-me Abel. Depois eu aprendi que o doutor era o pote. Vocês acham que eu tenho cara de pote? Agora, claro, repare que eu tenho uma nora e um genro que não pertenceram, quer dizer, pertenceram aos grupos de jovens que eu liderava quando era lá nos anos, sei lá, em 65, quando casei, eu vim para o Bonfim e comecei, enfim, era um bocado o parco lá do sítio, o padre era velhinho e eu fiquei ali um pouco líder, quer dizer, eram reuniões de pais, era da catequese, etc. Sim. E então era o senhor doutor da igreja. Aqueles rapazes, quer dizer, deu casamento com 2 filhos, casaram com o rapaz lá. Ainda me chamam o senhor doutor, o doutor Abel, ou o doutor Abel. E às vezes a gente ri-se, mas não me dá jeito chamar de outro jeito. Então, quando as pessoas me chamam por tu, eu adoro. E lembro-me uma vez dizer ao meu diretor, ao doutor Faria de Barros, era já falecido, eu acho que só estou à vontade consigo quando eu conseguir em vez de dizer senhor doutor Faria de Barros, eu dizer Faria. Eu acho que quando uma pessoa diz Abel, a pessoa já está mais ou menos a nível de reciprocidade. Exatamente. Então, Abel, tem uma coisa. Você, quer dizer, para não ser de arranjada, tratava por tu, era aí do 8 para 80, ou do 80 para 8, Abel, se por acaso uma criança chegar à sua barriga, ela não vai saber se você é doutor, se é ou não é. Portanto, vai lhe chamar por Abel. Eles aqui chamam-me Tibel. Tibel, pois. Ó Tibel. Ou dizem ó Sabel. Ó Sabel. Outros é senhor doutor. Sim. E outros chamam-me até senhor padre, porque nestas casas quem está à frente costuma ser um senhor padre. Eu assim velhinho, chamam-me senhor padre Abel. E eu, chama-me Tibel, chama-me padre Abel, chama-me doutor Abel, quer dizer, o nome, as palavras, só valem o que valem. Exatamente. O que vale é o que está por trás delas. Eu não deixo
No seu cartão de cidadão está Abel Magalhães ou está Dr. Abel? Está Abel Magalhães, não está. A minha mãe só batizou, no meu registro aqui, eu estou a falar aqui de Beire, Silvares Lousada é logo acima, é daqui a 3 quilómetros, é Silvares Lousada. No registro da paróquia está Abel Magalhães, Abel Oliveira Magalhães, não está Dr. Abel. Aí você é de Oliveira Magalhães. Abel Oliveira Magalhães. Isso. Oliveira, não sei se sabes, que é uma madeira muito rígida, é das madeiras mais rígidas. E antigamente era a madeira usada para rebentar as pedras, não sabias disso? Sim. E eu nasci na Quinta do Carvalho, portanto é tudo boa madeira. Oliveira é boa madeira e Carvalho também é boa madeira. E o Abel é boa cepa. Não, e o Magalhães, e Abel é boa cepa, o Caim é que era o mau. E o Magalhães era dos irmãos Maclanos, que eram, desde o Fernão Magalhães até lá, tá, repara que é tudo boa cepa aqui, é tudo bom, quer dizer, eu nem sei como é que Deus se foi encantar tanto, pá, de uma peça destas que me deu isto tudo, quer dizer, eu gosto muito daquela canção do Padre Zezinho, que é: os teus carinhos para comigo, Senhor, são mais numerosos que as areias do deserto. Isto é uma ideia do Salmo. Exatamente. Mas o certo é que eu gosto de sentir que realmente sou um privilegiado. Olha, você durante muito tempo, e muitas pessoas que eu conheço diziam que o Abel era psiquiatra. Você hoje já me disse em off que nunca foi psiquiatra. Mas você, ao falar, tem o seu quê? Um psiquiatra, embora seja filósofo, nota-se muito isso, e bem. Você tem o seu quê de psiquiatra, de psicólogo, porque você está a falar comigo e está a ler, está a tentar descodificar o que as minhas palavras querem dizer naquilo que eu não digo, o que é que os meus olhos querem comunicar naquilo que eu não comunico. Onde foi buscar, onde é que foi beber, onde é que foi buscar toda essa capacidade, todo esse dom de analisar o outro? A minha é assim. Eu há muitos anos mastiguei muito de perto um livro que se chama Compreender-se e Entender o Outro, de Pedro Finkler. E realmente a ideia de que para entender o outro é preciso entender-me a mim, porque das coisas que mais me tocou neste Papa foi uma frase que ele um dia saiu-lhe lá em Santa Marta: quem sou eu para julgar? Quer dizer, eu nasci num mundo que me talhou para ser juiz. Padre tem de julgar. E eu fui colecionando situações que eu vivia, frases que eu lia, como aquela de Pai Américo que disse, por exemplo, uma dele que ficou-me lá: só se educa bem de joelhos. Quer dizer, eu fui como que interiorizando essas coisas e depois ouvia o eco lá dentro, isso ecoava em mim, e depois mais tarde até aprendi a dizer, era ele a falar, e esse eco, gosto de ler esta grande leitura, é ele a falar, ele espírito, ele vida, ele essência, ele causa incausada, essa história toda. Quer dizer, é um mistério da vida a falar-me a mim. Eu não sou a vida, mas eu estou vivo. Antes de eu vir para cá, ela já cá estava. Sim. Mas eu estou cá e estou nela. E gosto muito da imagem do iceberg. Eu sou um iceberg dentro desse oceano maravilhoso que é a vida. O iceberg é feito da mesma massa que o oceano. O oceano, exatamente. Portanto, eu sou feito do autor da vida. Quando o Papa diz aos jovens, e eu nesse aspecto sinto-me jovem, vós sois feitos da mesma massa de Deus, eu também sou. E gosto de me sentir quando ele diz, quando rezo, Deus respira em mim. Tu já viste o que é estar aqui em Beira, rodeado desta gente cheia de deficiência, rodeado destas tensões sociais, porque isto cheira um bocado à igreja e é preciso socializar isto tudo, fazer lares. Repara o que é estar aqui. Eu olhar a vida como uma dádiva, é Deus a falar-me, eu sentir, respirar e estar puro,
que me vai precavendo contra, enfim, o vírus e eu cuidando da minha saúde para poder estar, repare, e sentir esta respiração é Deus a respirar em mim. Deus, isto tem... Digamos que você, quando já chegou a vida, já cá estava, já era há muito, muito, muito tempo. Mas a vida sem si, sem mim, sem o calvário das pessoas que não vivem, sem o mundo todo que está, a vida não tinha sentido. A vida precisa de cada um de nós para ser vida. Américo, aqui não dá para mostrar, mas eu, se mostrar aqui a minha carteira... Isso não dá porque eu não quero. Sabe porquê? Porque mas estás a ver esta fotografia ou não? Muita gente que está a ver não vai poder ver porque é cega. Pois. Eu quero que todos sejam iguais. Mas estás a ver, aqui trago a fotografia do, como é que se chama? Viktor Frankl. Ora, Viktor Frankl foi o psiquiatra que foi agarrado pelos nazis, porque ele era de origem judaica, e esteve nos campos de concentração. E foi aí que ele experimentou na pele a importância de um sentido para a vida. Ele tem um livrinho, claro, na nossa tradução é O Homem em Busca de Si Mesmo, O Homem em Busca do Sentido para a Vida, mas ele tem um que se chama A Presença Ignorada de Deus, que ele sentiu no campo de concentração que aqueles que têm um sentido, aquilo que depois foi o Nietzsche que disse, quem tem um porquê tem sempre um como. Tem um porquê viver, tem sempre maneira de arranjar. Então, a vida sem sentido anda para aí todo mundo atrás dos psicólogos, psiquiatras dessa história toda, porque lhes falta, sofrem daquilo que chamamos angústia existencial. O que é a angústia existencial? É essa falta de sentido. Por exemplo, em PRH dizemos ferida de não existência de uma resposta capaz para uma necessidade importante ou básica, porque o Maslow chamou necessidades básicas só, enfim, as fisiológicas e pouco mais. Mas depois, e pôs já no terceiro patamar da pirâmide, as necessidades afetivas. Mas, por exemplo, o pai da análise transacional diz as 3 fomes. Fomes do homem tem fome física, fome de toque, fome de estimulação sensorial e fome de sentido. Repara, são 3 fomes que estão ligadas. Se eu não dou resposta à minha fome de sentido, cedo ou tarde, eu vou cair na psicose, na angústia, na depressão, não sei o que mais. Posso morrer antes, mas se a vida começa a abanar-me muito, eu não tenho onde me agarrar. Acontece-me ao São Pedro, enquanto estava todo entusiasmado, manda-me ter contigo. E foi. Mas começou assim, para onde é que eu estou? E começou a enterrar-se. Foi preciso botar-lhe a mão. Eu não gosto desta linguagem porque eu gostava de ser capaz de ir substituindo a minha linguagem eclesiástica. Repara que eu fui eclesistificado. A minha programação é não só judaico-cristã, mas muito eclesiástica. Eu tenho a programação rural, as minhas imagens são rurais, tenho uma programação eclesiástica e depois tenho uma desprogramação que é a minha paixão, em que eu descubro que filosofia, teologia e psicologia são ângulos da mesma realidade, que é o desejo, a inquietação, mas afinal quem é isto que nós chamamos homem? Quem é o Américo, quem é o Abel? O que é por trás desta treta toda? O que é que está lá? Este é o meu grande fascínio. Não tenho resposta acabada, mas também também não aceito que ninguém me venda. Nunca vai ter, pois não? Eu estou convencido que ninguém vai conseguir dar uma resposta capaz, porque eu... Você é um buscador. Um buscador, e não aceito que me façam de mim aquele Palerma, daquele peixinho que vivia dentro de um poço. Eu ia falar... Diga?
Então, ele vivia dentro do poço e eu ia falar no mar. E o sonho dele era, enfim, conhecer o mar. Falava que o mar era só água, só imensidão e tal. E ele ali esbarrava muitas vezes contra as paredes do poço. Mas um dia, uma fada boa, que também os peixinhos as têm, indicou-lhe que se ele fosse atrás daquele veio por onde vinha a água para o poço, ele poderia ir ter ao mar. E ele furou, até que chegou ao mar. E alguém lhe disse, sejas bem-vindo, já estás no mar. Isto aqui é o mar. É igual. Há muita gente que chega ao mar e não vê. Há muita gente a quem se... Eu gosto muito daquela oração de São Francisco, quando ele diz, onde houver trevas, que eu levo a luz. E às vezes a nossa cabeça, e para mim foi o meu grande milagre que eu padeci, foi um dia partiram-me essa cabeça que eu tinha. Porque eu, claro, educado, eu comecei um dia a escrever um livro que ainda bem que nunca escrevi, que era uma vergonha. Mas quando era jovem eu comecei a sonhar um livro que tinha este título bonito. Deus, Filosofia e Juventude. Opa, era uma argumentação teológica ou filosófica, não sei o que mais, de que o jovem abre-se à fé. Pronto. Eu sei que as coisas não são assim tão simples. Mas você um bocado falou uma coisa que é importante, que é o sentido. No mundo atual que vivemos, as pessoas sentem pouca fome, ou não têm, quer dizer, elas têm fome, mas não sabem do que é que têm fome. Há pouca consciência da fome que temos. Pronto, e esse para mim é a grande tragédia. Porque, repara, nós criamos técnicas de alienação cada vez mais. Quer dizer, eu estou angustiado, tomo um comprimido, fico relaxado. E depois... Repara que eu tive a sorte de trabalhei 5 anos com toxicodependentes. Eu fui o terapeuta de uma comunidade durante 5 anos, numa comunidade de toxicodependentes. Em Braga, não foi? Foi. E havia lembro-me que era um rapaz pertiço, o Manel, que punha questões muito interessantes. Foi ele que me pôs esta questão, e hoje é um dos temas que eu gosto, pôr as questões é fácil. Ele pôs a questão, mas ele penso que nunca quis ouvir a resposta. Porque ele um dia pôs-me assim, diga-me lá uma coisa, o que é que passa pela cabeça de um homem, que é o meu caso, dizia ele, tinha mulher, tinha filhos, tinha uma casa minha, tinha um carro e tinha um caminhão, uma caminhonete, tinha 20 tomas, ele era empreiteiro. O que é que leva um homem destes a meter-se na droga? Esta foi a pergunta. E não há resposta. E a resposta que eu conhecia-lhe a história, diz, repara, o teu pai sempre achou tu que nunca serias ninguém. O teu grande sonho foi, eu hei de mostrar ao meu pai quem sou. O teu pai é um velhinho que está lá em casa. Pronto, tens de ir agora, se sais daqui, vais para casa dos teus velhinhos. Já me tens contado a tua história do sair, é que vais, a tua mulher deixou-te, os filhos não te querem, vais para casa, vais para o mesmo ambiente e tornas a cair. Mas este homem que, depois desta questão, um dia diz-me assim, doutor, porque eu com ela, eu falo nem que seja com o Presidente da República. Quer dizer, o problema foi que criámos uma sociedade que, em vez de treinar as crianças, desde pequeninas, a conviver saudavelmente com as frustrações, e as frustrações são as companheiras existenciais desde o berço até à morte, e quanto mais velhos, mais frustrações temos. Quem era o Américo se não tivesse aprendido a viver com as frustrações que a vida lhe impõe? Pois, eu acho que nem dei muita conta delas. Claro. De tal maneira, o Américo
ou por mérito próprio, ou por essa reciprocidade de quem o acompanhou a crescer. É mais por isso. E a crescer com essas suas limitações. E o Américo de tal maneira se fascinou porque tenho limitações, mas o que eu tenho vale muito mais que todas as limitações. Então deixa-me cuidar do que eu tenho. O Américo, o que é que estava a fazer? A dar um sentido à vida. Eu, Américo, vivo para, mesmo dentro das limitações que eu tenho, eu vivo para conhecer aquilo que eu sou capaz. Ainda não mostrou tudo. E tenho Repara, certeza que se não fosse estas frustrações, estas prioridades, eu tinha que outras coisas e não estas. Claro. Pois. Eu só fui com aquilo que conheci, com aquilo que estou a conhecer. E agora veja o que dizem os psiquiatras. A droga é a resposta para o indivíduo, sujeito, homem ou mulher, que não aprendeu a lidar com as frustrações, sempre lhe apaparicaram, em determinada altura já não podiam mais com as exigências, e ele, pela primeira vez já grande, passou a ter de se confrontar com as frustrações. Ora, a frustração, enquanto a resposta, como é a necessidade satisfeita, a necessidade satisfeita gera satisfação. Satisfação, isto é, eu estou feito o bastante, que nós chamamos de realização. Agora, a necessidade não satisfeita gera frustração. E a frustração tem uma data de técnicas de fuga. Até que tu pares e dizes, mas de onde é que vem esta frustração? Vem-me da falta de resposta. Tu não sabes responder às tuas necessidades de tu liderares, como é que nós dizemos, eu tornar-me o próprio líder, o agente da minha construção, aquilo que os poetas dizem, quer dizer, eu tenho de ser o gestor da minha vida. E a minha vida faz sentido na medida em que eu sei que vou morrer, mas, valha-me Deus, eu não quero perder a consciência permanentemente repetida que eu vou morrer. E gosto de rezar diariamente, mais que uma vez ao dia, a oração do aprender a viver e morrer. Mas, francamente, Américo, eu tenho a idade que tenho, mas não tenho pressa nenhuma de morrer. Pois, muito bem. Até porque a morte não escolhe idades, escolhe quem não quer viver. Portanto, e eu acho que a minha obrigação, enquanto estiver vivo, é usar este dom maravilhoso que é a vida e devolvê-lo em 100 por 1 àqueles que me rodeiam, para mim e aos outros. Eu cada vez fico mais fascinado com o que lhe ouço contar e dizer e falar, do jeito que fala e do jeito que diz as coisas. Eu estou na presença de uma pessoa com 84 anos. Acho que me enganei. Mas da forma ainda só faço os 84 no dia 10. Então ainda estamos... Mas convém pôr os pezinhos no chão. Exato. Faço 84 anos de vida extrauterina. Mas eu, quando cheguei à vida extrauterina, eu já tinha 9 meses de vida intrauterina. Por isso que a gente, quando fala de vida, a gente diz vida em abundância. Nós temos uma vida intrauterina, temos uma vida extrauterina, e depois, para nós crentes, hoje o Espírito Santo falava-nos muito disso, os textos dois, ainda teremos uma vida eterna. E para quem trabalha por isso, tem 100 por 1 aqui e depois ainda tem a vida eterna. Exatamente. Isso não assusta? A mim, assustar-me? Sim, a vida eterna. A vida eterna. Inquieta. É que a mim não me inquieta. Eu lembro-me sempre, a minha filha, enfim, está agora com 52, era pequenita e eu gostava muito de brincar com eles na praia, fazer as cubinhas, os passinhos. E ela um dia diz assim para a mãe, ela andava na catequese, eu ia falar do céu, e aquelas maneiras, enfim, não sei bem como resolver, mas a maneira de falar do céu às crianças, para mim é muito assustadora, porque é assim tudo, assim, tão bonito, Jesus, a contemporânea. E a pequenita, que já pensava, por isso é que ela foi para a investigação, e saiu-se com esta, mamã, se no céu não houver praia, o papá não vai ser feliz. Porque eu penso, porque
da vida eterna nunca ninguém viu. O São João diz que a Deus nunca ninguém viu. Pois. Mas eu gosto muito daquela história que conhece com certeza, que é o Porque Canta o Pássaro. Portanto, o guru dizia sempre, mas nós a falar de Deus só dizemos asneiras. E tanto falava de Deus, mas sempre dizia, de Deus, na verdade, São João, nós não sabemos nada, nunca ninguém o viu, só dizemos asneiras. E um dia, um discípulo diz assim, mestre, desculpa lá, sempre repetes que de Deus nós só dizemos asneiras. Mas tu estás sempre a falar dele. E o mestre diz assim, vamos lá, porque é que canta um passarinho? Tu nunca ouviste lá no cocuruto de uma árvore um pintacílgo, um papo-ruivo, uma cerezinha lá em cima a se fazer sem cantar? Porque é que ela canta? Ela precisa de alguém para ouvir. Ela canta porque é pássaro. Isto para mim basta, porque eu acredito, porque eu bebia fé no leite materno. A minha mãe dizia com graça, ela não sabia ler, era uma analfabeta, mas para ela era o mistério de Deus. E ela dizia assim, eu casei com 17 anos, gerei 19 filhos, batizei 17 e vinguei 15. Deus sempre foi muito meu amigo. A primeira coisa que eu fazia quando nascia era ir ver se era perfeitinho. Perfeitinho é bonito, repara. Eu sou um homem bonito, eu nasci perfeitinho. Portanto, já dizia a minha mãe não mentia. Mas se eu visse agora, tu era perfeitinho. Ainda está perfeitinho. Um velhinho perfeitinho. Os meus filhos gostam muito do meu velhinho. O meu pai. Abel, porque você, no Abel, nos seus 83 anos, 84, olhando desde cima dessa idade toda, que para si conta, mas que depois acaba por não contar, porque é muito mais do que a sua idade. Você envelhece o corpo, mas a sua alma, o seu espírito, a sua capacidade de analisar, de olhar à sua volta, de compreender, de explicar, essa nunca envelhece. Essa está sempre a Repara, eu sei que há muita gente, e hoje, enfim, a própria teologia encara a dita revelação de muitas maneiras. Quer dizer, eu ainda aprendi, enfim, naquela velha teologia eclesiástica, que muitas vezes não passaria muito da teologia da treta, que a revelação acabou com o último dos apóstolos. Hoje, os teólogos dizem que a revelação está em processo. Estão sempre a acontecer revelações. Por exemplo, até já há quem fale da Covid como a última grande revelação de Deus a chamar a atenção, vede que, enfim, tão poderosos que sois, afinal uma coisa que ninguém sabe bem, ninguém vê, não é? Pôs todo mundo às aranhas. É verdade. Então, e é verdade. Então, eu gosto muito daquela de São Paulo, que ele diz, o homem velho, esse inevitavelmente caminha para a ruína. Eu não preciso de ser inteligente, basta ter 2 olhinhos na testa, ou 2 olhinhos na cara, como se diz, para ver que eu já não vou durar mais 84. Sim, mas a sua parte interior não, a tua parte interior não é parte palpável, a parte não palpável. Claro, mas o São Paulo é clarinho quando diz, realmente o homem velho, esse caminha inevitavelmente para a ruína, mas o homem novo, esse sempre se rejuvenesce. Exatamente. Quer dizer que eu hoje estou muito mais novo do que quando tinha 20 anos. É verdade, sente-se isso nas suas palavras. Sim, senhores. Eu conheci-o há 20 anos atrás e acho uma... Não era tão novo. Não era tão novo, agora está mais novo por dentro. Por fora, nunca ouvi, acredito que seja mais velho, mas no essencial está mais novo. Estou mais novo porque tenho muito mais novidades para partilhar.
Exatamente. Estão mais rico, estão mais Estou mais enriquecido, rico. e a riqueza interior é a maior beleza que qualquer pessoa pode ter. Não. Isto, como Ó, vocês sabem, Américo, não ah, esqueças da hora. Não é, esqueças da hora. você faz-me esquecer agora. É tão bonito e tão belo conversar com pessoas com essas experiências tão ricas de vida que as horas parecem minutos. Portanto, é natural que a gente se esqueça um bocado e até não quero estragar o seu sono durante a noite a pensar em tudo isto que partilhou connosco. A gente, ao falar dessas coisas, não pode desligar logo, fica a pensar nelas. Eu gostava apenas de lhe dizer uma coisa, de provocar mais um bocadinho só esta situação. Um dia, claro, você já disse isso, e é óbvio, vai deixar este mundo carnal, este mundo físico. Qual era a recordação que você gostava que cada um, é claro que cada um é muito difícil, mas qual era a recordação que você gostava que nós, que cá ficássemos ainda, tivéssemos mais presente da sua passagem por esta vida? Você passou pela vida, a vida não passou por si. Eu gosto muito de brincar, porque nas nossas formações há muito aquele exercício de a frase para o nosso epitáfio, etc. Eu sei que parece que já houve alguém que escreveu qualquer coisa semelhante, mas eu sempre brinquei, aqui jaz um homem que teve muita pena de morrer. Claro que eu, nessa altura, eu não conhecia o poema do Daniel Faria. Eu não quero morrer depois da morte. Eu acho que a vida me é dada como uma grande oportunidade para eu não morrer mais, para eu me incorporar à semelhança, à imagem e semelhança de Deus, eu me incorporar no eterno. A vida imanente foi insertada e neste momento está encarcerada. A vida imanente é um cárcere que está mergulhado, é um iceberg que está fechada, mas ela aspira à transcendência. Eu, em mim, aspiro a mais, a mais, a mais. Repara que eu, de uma família de labradores analfabetos, eu aspiro e fui parar a um convento. Estive 10 anos de felicidade num convento. Eu não fui infeliz no convento. Agora, em determinada altura, diz, eu preciso de mais. Saí para uma casa do gaiato. Em determinada altura, sim, eu preciso de mais. Conhecia, que foi a mãe dos meus filhos, conhecia a paternidade, conhecia o casamento, conhecia, tenho 7 netos. Quer dizer, agora estou no Calvário. Quer dizer, eu não tenho parado, porque tudo que me fala de transcendência, mas transcendência encarcerada na imanência. Eu gosto muito de me sentir poeta, de me sentir santo, de me sentir, pronto, disparate, louco, etc. Mas não quero perder a consciência. Eu estou amarrado na minha imanência. Isto vai acabar. Uhum. Mas isto é uma gaiola, um espaço para eu aprender a voar até o oceano. Eu sou feito da mesma água que é feito o oceano, só que a minha está congelada e agora está nas minhas mãos, é por isso que me foi dado o meu iceberg, e é dado, o de cada um tem o seu, é para eu me deixar derreter no mar em que eu estou imerso. Claro que eu, em vez de o deixar derreter, eu posso me aliar a mais e ficar cada vez mais gelado, cada vez mais frio, cada vez mais distante, cada vez mais não sei o quê. Mas também posso procurar as correntes de água quente em que me levam e eu vou derretendo. Uhum. E estamos a terminar com muita beleza poética e reflexiva à mistura. E eu gostaria de deixar uma mensagem para o Abel comentar e despedir-se de seguida. Se o Abel partisse neste momento, era uma boa, perfeito, porque tem 7 netos. É o 7. Abel. É certo. Querias que eu fizesse agora, mas eu apanhei a pergunta. Querias que eu deixasse o quê? Se você nos deixasse agora partisse desta vida,
Era um avô Sim. perfeito. Era um avô perfeito porque tem sete netos. E eu, o perfeito, sabes que a palavra perfeito, tenho a palavra feito e tenho o per. Per é uma preposição da latina que diz, de onde vem a palavra percurso. Repara que todas as palavras que têm per, habitualmente, estão em processo. Uhum. Eu já deste conta, eu não sou bem acabado, eu ainda não estou perfeito, portanto, mesmo que eu vou, ainda não estou perfeito. Por isso é que Eu está ainda cá. estou, aqui, por isso é que ainda estou cá. Eu estou em percurso da perfeição. Quer dizer, a fasquia é tão alta, mas repara, o próprio Jesus diz: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Claro que ele, quando dizia, ele não explicou assim. Ele não disse: sede perfeitos como o Pai é ser perfeito. Ele disse: sede perfeitos na vossa imanência. Ele foi claro. Ele disse: eu não peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal, que é que eles não cristalizem no mundo, porque eles estão no mundo, mas em percurso para a perfeição. E a feição perfeita é só Deus. Exatamente. Bel, mas como não há nada perfeito, a nossa conversa vai ficar perfeita. Quer dizer que vai continuar a fazer um destes dias, numa destas noites. E eu vou deixar o Abel partir para outras missões, porque a missão dele não é esta só, tem muitas mais. E quero agradecer este tempo que esteve hoje comigo e com as pessoas que nos vão ouvir e ver. Dizer que foi realmente maravilhoso podermos ouvir estas partilhas, esta conversa tão realista e tão transcendental, por vezes, que me custa imenso terminarmos, tem que ser, temos que terminar. Obrigado por tudo quanto nos trouxe de bom e de belo e de bonito por tudo de belo, porque bonito não é bonito dizer-se, mas de belo, porque nos ajuda a pensar e a ver a vida de uma outra maneira, de uma maneira mais bela, mais séria, mais coerente com a nossa pessoa, com aquilo que nós devemos realmente perceber da vida. E isso ficou aqui muito bem expresso nas suas palavras. Abel, partimos do doutor para o Abel e agora parte do Abel para o fim do programa, para realmente dizer aos nossos espectadores que estas e outras conversas estão disponíveis no YouTube, no canal Adolfo Ribas. Quem quiser inscrever-se para vir cá a este programa, dar o seu testemunho de vida, conversar um bocado acerca das suas experiências, pode enviar um e-mail para contosreais@gmail.com. Nós ficamos contentes com a vossa participação. Abel, boa noite e um bem-aja. Boa noite, Américo. Muito obrigado e até mais. Obrigado.